São Paulo com Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todo mundo que está aqui conosco. Eu trago mais números, viu, Cláudio? Peço até aqui um pouquinho da paciência de quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes, assistindo a Band News TV, mas é um momento muito interessante e muito importante para a gente entender de que forma o Brasil vê o atual governo e de que forma o brasileiro vê o atual país. É mais uma pesquisa, eu vou falar sobre a pesquisa MDA-CNT, também sobre popularidade do presidente Lula, mas não só isso. Tem dados aqui muito interessantes que indicam que há uma desconexão hoje entre aquilo que é entregue pela atual gestão e aquilo que a população espera que seja entregue. E me parece que isso não está sendo visto pelo atual governo. Há uma espécie ali de ou encastelamento ou uma miopia, mas isso não está sendo visto. Então esses números todos, Datafolha que saiu recentemente, Paraná Pesquisas, a pesquisa Quest, Cláudio, que você traz, e agora a MDA-CNT, devem servir ali como base para algum tipo de mudança. Não na comunicação. A comunicação não é culpada de nada, gente, mas sim na entrega, naquilo que de fato é feito. Alguns números muito interessantes dessa pesquisa feita pela MDA. Bem, é mais uma pesquisa mostrando que disparou a avaliação negativa do governo Lula. 44% dizem que a gestão é ruim ou péssima, contra 28% dizendo que a gestão é ótima ou boa. Ruim ou péssimo subiu 13 pontos percentuais. Aqui alguns extratos que são muito relevantes. Desaprovação no público feminino. E no público feminino, Lula sempre teve aprovação maior do que entre os homens e do que a desaprovação. Disparou 15 pontos, de 28 para 43. E a desaprovação entre os mais jovens, aquele segmento ali entre 16 a 24 anos, subiu de 26 para 44%, impressionantes 18 pontos percentuais de uma pesquisa para outra em 2 meses. Bem, no Sul, como já sempre foi refletida, a popularidade de Lula é a mais baixa, desaprovação de 51%. No Nordeste, a aprovação segue maior que a desaprovação, mas a avaliação negativa subiu 11 pontos percentuais. Aqui eu quero chamar a sua atenção para outros números muito interessantes. Comparação entre Lula 1, Lula 2 e Lula 3. Nessa mesma altura do mandato, 2 anos e um pouquinho. Nessa mesma época, Lula 1 tinha 14% de desaprovação. Lula 2 tinha 8% de desaprovação. 92% dos brasileiros, nessa época da gestão Lula 2, aprovavam a sua gestão. E Lula 3 tem 44% de desaprovação. Não está agradando a gestão Lula 3. Isso é um fato, não há como se filtrar esse tipo de realidade. E aqui um outro dado muito interessante da pesquisa MDA, que é o seguinte: esse é um mau humor geral da população com os políticos ou é algo específico em relação à gestão federal? É específico em relação à gestão federal, porque a desaprovação média dos governadores que foram eleitos ali exatamente na mesma eleição que Lula é de 21%, na média, desaprovação média, menos que a metade da desaprovação de Lula. Bem, aí o Instituto pergunta o seguinte: o que você acha que vai acontecer com emprego, renda, saúde, educação, segurança? A maioria fala, olha, vai continuar do jeito que está, não melhora, não piora, segue o bonde. Quando o Instituto pergunta para os entrevistados quais são as palavras que melhor definem um atual governo, além daquelas de ruim, péssimo, bom, ótimo, a classificação básica. Olha só, má gestão, incompetência, retrocesso, decepção. Essas são as palavras mais apontadas. 44% dos entrevistados disseram que o governo Lula está pior que o de Bolsonaro, 36% acham que está melhor. E aqui mais um outro dado interessante. Quando o Instituto MDA pergunta quais são as qualidades e os defeitos que você, entrevistado, vê no governo Lula, a maioria diz o seguinte: não há nenhuma qualidade. Nenhuma qualidade. Em relação a defeitos, o adjetivo desonesto é o indicado na maior parte das respostas.
E aí, meus amigos, a gente chega à inflação. Ela que tem corroído o poder de compra e derrubado também a popularidade do governo. E esse dado aqui é muito interessante. Quase 70% dos entrevistados dizem que a inflação é maior do que aparece nos índices. Então, para quem tem essa percepção, não adianta vir o índice dizer é 1%, 1,5%. A pessoa tem uma percepção diferente e não há quem a convença de que isso não acontece. 41% acham que o governo Lula é o maior responsável pela alta dos preços, superando aqueles suspeitos de sempre apontados pelo atual governo. Clima, produtores, comerciantes, supermercados, atacadistas. Não. 41% acham que o governo Lula é o maior responsável pela alta da inflação. É para marqueteiros, o governo inteiro, se debruçar sobre esses números e entender o que é que está acontecendo, qual é a desconexão que existe hoje entre a entrega feita pelo governo e aquilo que espera a sociedade e mudar, porque a gente ainda tem 2 anos de governo pela frente até a próxima eleição. Já tem mais informação aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV e aí direto no seu celular.